A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Aqui é o Pastor Éder e nesse vídeo eu quero trazer 10 lições sobre a oração de Jesus no Getsemane. Todos nós conhecemos essa passagem quando Jesus ele sobe no monte ali das Oliveiras e levam os discípulos Pedro, Tiago e João. E a palavra diz que enquanto Jesus vai orar, os discípulos estão dormindo. Os discípulos estão dormindo ali e logo em seguida Judas chega e traz Jesus com um beijo. Primeira lição: Jesus ele tinha o hábito de orar. Querida, a palavra vai dizer que Jesus sobe naquele monte chamado Getsemane como de costume. Jesus ele tinha o hábito de orar. Jesus ele tinha a prática da oração. A oração fazia parte do dia a dia de Jesus. Que eu e você tenhamos esse costume, assim como os jovens, como Daniel tinha na Babilônia. A Bíblia diz que Daniel, olhando para Jerusalém, orava 3 vezes por dia, como costumava a fazer. Que nós tenhamos esse costume, esse hábito, essa prática da oração. Segunda lição: a oração vai me afastar do pecado, mas o pecado também vai me afastar da oração. Quando Jesus chega para aqueles discípulos, eles estão dormindo e Jesus diz para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne na verdade é fraca, mas o espírito é forte. Queridos, a oração sempre vai nos deixar distante do pecado. Quanto mais próximo da oração, mais longe do pecado. Quanto mais eu vivo na prática da oração, menos eu vivo na prática do pecado. O pecado vai me afastar da oração, mas a oração vai me afastar do pecado. Terceira lição: a oração é um compromisso individual. Jesus chegou para aqueles discípulos, deixou Pedro, Tiago e João em um certo lugar e foi orar sozinho a uma certa distância. Jesus ele não estava mais ali com os discípulos orando, ele estava sozinho orando, porque a oração é uma prática individual. Eu não posso depender das pessoas para orar, eu não posso depender da minha igreja para orar, eu não posso depender de um culto domingo à noite para eu poder orar, eu não posso depender daqueles que me lideram para orar. Eu preciso ter esse costume de oração, eu preciso ter um compromisso de oração, porque a oração é individual. Mesmo que ninguém que esteja em minha volta esteja orando, nós precisamos estar orando. E nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos de mais tribulação, de luta, de angústia, normalmente as pessoas que estão perto de nós, elas estão dormindo, como aconteceu com Jesus. Então vamos orar. A oração é um compromisso individual. Quarta lição: devemos orar tendo a consciência de que estamos orando ao Pai. Jesus, quando estava orando, a primeira palavra que ele disse na sua oração foi Pai. Deus ele é o nosso Deus, Deus ele é o nosso Senhor. Muitos só tratam Deus como o Deus da nossa religião, o Deus dos cristãos, o Deus dos evangélicos, o Deus da igreja. Mas antes de tudo, Deus ele é o nosso Pai. Muitos religiosos só veem Deus como o Deus da religião, o Deus religioso. Muitos buscam a Deus. O religioso, ele busca a Deus com medo de ir para o inferno, mas o filho, ele busca a Deus porque ele não suporta a ideia de ficar longe do Pai. Deus é o nosso Pai, Deus ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, mas principalmente ele é o nosso Pai. Quinta lição: coloque a vontade de Deus acima da sua. Quando Jesus foi orar, Jesus disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Queridos, a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. A vontade de Deus é sempre aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. E por mais que muitas vezes a vontade de Deus não é a minha, muitas vezes a vontade de Deus é contra a nossa vontade. Muitas vezes nós queremos algo de Deus, nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos desejos
Mas nunca esqueça do que eu vou te dizer agora. Não confunda, nunca confunda vontade com necessidade. Às vezes o que nós queremos é a nossa vontade, mas o que precisamos é a vontade de Deus. Então, queridos, a vontade de Deus, por mais que ela seja diferente da nossa, ela vai ser sempre boa, perfeita e agradável. Sexta lição: quando colocamos a vontade de Deus acima da nossa, tem consolo do céu, tem carinho do céu, tem o céu vindo até nós para nos consolar. Jesus foi orar e a Bíblia fala que ele estava em agonia, a sua alma estava profundamente triste, mas a Bíblia diz, enquanto ele orava, o suor do seu rosto se transformou em gotas de sangue, mas enquanto ele orava, se aproxima de Jesus um anjo e começa a confortá-lo naquele momento de angústia. Quando eu coloco a minha vontade, quando eu coloco a vontade de Deus acima da minha, o céu vem nos consolar, o céu vem nos confortar, o céu vem fazer carinho em nós, o céu vem nos abraçar, o céu vem nos amar, o céu vai estar presente de nós nos nossos momentos de angústia, de tristeza, de desânimo, nossos momentos de tribulação. O céu vai estar sempre perto de nós. Que você entenda isso, que nós possamos entender isso, colocar a vontade de Deus acima da nossa. Quando a gente faz isso, quando eu e você fazemos isso, o céu vem ao nosso encontro e nos dá aquilo que nós precisamos. Sétima lição: se você está orando e a situação está piorando, ore mais ainda. Jesus estava ali orando e a palavra vai dizer que ele estava em agonia, mas ele orava mais intensamente, ele orava mais fervorosamente. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos orando, estamos buscando a Deus, e quando a situação aperta, quando a situação se agrava, eu e você para de orar. Muitos não querem ir mais para a igreja, muitos abandonam o seu propósito de oração, muitos desistem de orar por aquela causa simplesmente porque a situação piorou. Mas entenda isso, muitas vezes estamos orando e a situação se torna mais grave, a situação piora, mas é porque Deus está nos testando, porque em seguida Ele vai responder a nossa oração. Então, queridos, se você está orando e a situação está se agravando, a situação está ficando mais séria, mais problemática, a situação está ficando mais difícil ainda, faça feito Jesus, ore mais intensamente, ore mais fervorosamente. A Bíblia diz que quando Jesus estava em agonia, ele orava mais intensamente. O verdadeiro clamor, ele tem que vir acompanhado de perseverança. Oitava lição: a falta de oração produz desânimo. Queridos, Jesus chega ali para aqueles discípulos e eles estão todos dormindo. Quando Jesus chega e fala para eles: por que vocês estão dormindo? Eles estavam dormindo, mas não era de cansaço. Eles não estavam dormindo, não era porque estavam com sono. Sim, eles estavam com sono, mas a Bíblia diz que eles estavam dormindo de tristeza. A causa do sono que eles tiveram foi a tristeza, e a causa da tristeza foi a falta de oração. Quem não ora vive triste, quem não ora vive desanimado, quem não ora vive em depressão, quem não ora vive em conflito, quem não ora vive desanimado da vida, sem perspectiva de futuro. Então, queridos, guarda essa lição no seu coração. A falta de oração produz desânimo, e o desânimo vai produzir o sono espiritual. Os discípulos, eles estavam dormindo, não era de cansaço, eles estavam dormindo por causa da tristeza deles. Em algumas traduções, a NVI, se eu não me engano, ela vai dizer que eles estavam dominados pela tristeza. Mas por que eles estavam dominados pela tristeza? Porque eles não tinham orado, por causa da falta de oração. Quando eu e você não ora, a gente fica triste. Quando nós não oramos, a tristeza toma conta do nosso coração. Quando nós não oramos, nós desanimamos. Quando nós não oramos, falta o entusiasmo, falta a vontade de servir a Deus, falta motivação, falta prazer nas coisas de Deus. Que nós possamos orar para Deus encher o nosso coração de alegria. Nona lição: quem realmente ora está de pé, não para matar, mas para levantar quem está no chão. Jesus sai daquela oração e Jesus encontra os discípulos no chão, desanimados,
tristes e Jesus estende a mão para levantar eles. Quem realmente tem uma vida de oração não mata. Quem realmente tem uma vida de oração não fere. Quem realmente tem uma vida de oração não desanima, não abala, não causa tristeza. Quem realmente tem uma vida de oração está de pé, e está de pé para levantar quem está caído. Que eu e você possamos ter uma vida de oração para que Deus nos mantenha de pé, mas não para acusar os outros, não para julgar, não para criticar, mas para estender a mão e levantar quem está caído. 10ª lição: a oração nos prepara para lidar com os traidores. Assim que Jesus sai daquela oração, a Bíblia diz que Judas se aproxima e traz Jesus com um beijo. A oração é um preparo. A oração é aquilo que nos prepara para lidar com as traições dos homens. E muitas vezes essas traições são de pessoas que estão perto de nós. Assim como Judas comia na mesa de Deus, comia na mesa de Jesus, andava com Jesus, era tesoureiro de Jesus, andava com os discípulos, ceava com ele, cultuava com ele, fazia obra com ele. E foi justamente Judas que traiu Jesus. E Jesus ele estava preparado para aquele momento de traição. Por quê? Porque Jesus estava orando. Então a oração ela vai nos preparar para lidar com os traidores e com as traições dos homens. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, curta, comente, se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.